Fala pessoal, tudo bem? Estou aqui hoje para falarmos sobre Flow e no exemplo de hoje eu vou utilizar uma lógica para que a gente possa somar dias úteis em uma data, tá? Isso é um problema muito comum nas organizações, bastante gente me pediu conteúdo nesse sentido, porque vou dar um exemplo. Você está com um determinado processo, montou sua app para esse processo, só que quando alguém faz a solicitação e você vai buscar uma tarefa, uma aprovação de alguém, é preciso setar uma expectativa de data, um SLA, né? Então faz sentido a gente entrar com os parâmetros lá, a data de início mais o prazo de SLA, para que a gente calcule a data final que essa pessoa tem para dar resposta a um processo ou uma aprovação, enfim, qualquer outro cenário que se enquadre essa condição dentro da nossa automação de processo. E o que acontece na maioria das vezes? A gente tem o sábado e domingo no meio do caminho, né? Então, se eu pego uma data que inicia na segunda-feira, adiciono 2 dias nela, tudo lindo e maravilhoso. Na terça também, tudo lindo e maravilhoso. Mas quando vem chegando próximo ao final de semana, começa então os nossos problemas, né? Porque a gente tem sábado e domingo na maioria das empresas, né? Tirando linha de produção, a maioria das empresas não trabalham e aí a gente precisa descontar esse prazo do nosso SLA. E aí acaba sendo o problema para fazer isso. Então não é simplesmente pegar o número de dias e adicionar uma data. A gente tem que fazer uma lógica que verifique se tem sábado e domingo no meio. E os parâmetros, como não são fixos, né, são variáveis, hora pode ser adicionar 2 dias numa segunda-feira, mas hora pode ser adicionar 2 dias numa sexta-feira. E então a gente começa a ter esse problema e a gente ainda tem o feriado, né? Ainda temos os feriados que, além dos feriados nacionais, temos os feriados regionais, né? Por cidade, os municipais, né? Por cidade, e também temos alguns feriados que são estaduais. Então, isso complica mais ainda o cálculo de SLA. Na aula de hoje, para ficar simples, nós não vamos considerar feriados, vamos considerar somente final de semana. Então a gente vai construir um flow, tá? Vou fazer isso no Flow, não no Power Apps. Eu já ensinei aqui no canal como eu chamo um flow lá do Power Apps, tá? Então vocês poderiam ter em algum determinado app se chamar o flow para calcular o SLA, ou também na hora que eu criar um registro no SharePoint eu inicio esse flow e o flow calcula o SLA e grava lá na lista ou grava lá na tarefa. No exemplo de hoje eu vou fazer um flow que inicia manualmente para a gente poder testar e ver aqui como ficou a nossa lógica. Então, meu gatilho vai ser iniciar manualmente o flow, mas no caso real aí de vocês vão ter que trocar o gatilho, né? Ou eu inicio a partir do Power Apps, ou a partir da criação de um registro no SharePoint, por exemplo, tá? E aí você vai ter que adequar ao seu processo. O objetivo é ensinar a lógica, né? Como eu calculo isso para que você adapte essa lógica ao seu cenário. Na internet você encontra alguns conteúdos com algumas fórmulas, usando mod, que ele pega a semana, divide por 7, se for menor, adiciona 1, adiciona 2. Gente, todas essas fórmulas têm algumas gaps, tá? E eu falo por experiência própria. Já sofri bastante tentando utilizar essas fórmulas ou tentando resolver esse problema com fórmula. De fato, a gente só conseguiu resolver sem nenhuma gap, construindo uma lógica, que é o que eu vou ensinar aqui para vocês, para eliminar o sábado e domingo, para pular o sábado e domingo, né? É um pouquinho mais complexo do que simplesmente botar uma fórmula lá, porque a gente vai trabalhar uma lógica aqui, como se fosse uma função. Então fica um pouquinho mais complexo, mas é um caminho, tá? E é por isso que eu estou mostrando para vocês. Vale ressaltar também que o Flow, ele trabalha a partir de lógica, né? Então, assim, cada um constrói sua lógica. Eu vou mostrar hoje da maneira que eu considero mais didática possível, tá? Então, algumas coisas dariam para otimizar nisso que eu estou mostrando hoje, mas talvez ficaria mais complicado de entender. Então, eu vou mostrar o básico, né? A estrutura de como eu faço isso de uma forma mais didática e você pode mudar na hora de aplicar a lógica aí no seu cenário, se você achar necessário. Se não, você pode replicar conforme eu estou ensinando aqui. Legal? Vamos lá, então. Mão na massa. Vamos começar a fazer o nosso flow. Já aqui, legal. Estou aqui com o flow aberto e vamos começar então a montar a nossa lógica, tá bom? Eu vou aqui em flows e vou criar um novo flow, Eu vou criar um flow do tipo instantâneo, tá bom? Por quê? Lembra que eu falei que eu vou iniciar ele manualmente? Então, selecionar a partir do flow, quero iniciar ele manualmente e vou colocar aqui calcular SLA, ok? E vou criar. Legal, gente. Meu flow está aqui criado com a minha trigger, né? O meu início calcular SLA.
Primeiro passo, vamos definir os parâmetros de entrada desse flow, tá bom? Então, ou seja, toda vez que alguém iniciar esse flow, vai ter que passar alguns parâmetros de entrada. Gente, quais são os meus parâmetros de entrada? Simples, é a nossa data de entrada, tá ok? Eu vou chamar aqui data início. Então, ou seja, eu vou receber a data que eu vou calcular os dias, né? Ok? E vou também receber a minha duração. No caso, a duração é numérica. Então, vou selecionar número, vou chamar de duração, e ela é do tipo numérica, e eu vou receber esses dois parâmetros. Com isso, é suficiente para a gente calcular o nosso SLA a partir de uma data. Então, ou seja, eu preciso conhecer qual data eu vou calcular e eu preciso conhecer qual a minha duração. Legal? Vamos em frente, então. Gente, o que eu vou fazer agora? Eu vou adicionar um novo step aqui no nosso flow e vou pesquisar por variáveis, tá? A gente tem um grupo aqui de variáveis. Detalhe, tá? Uma observação. O meu flow está em inglês, conforme vocês estão observando. Eu indico e sempre recomendo que trabalhem com esse tipo de solução em inglês, que é a linguagem nativa da solução, tá? Em português tem a tradução, ele não traduz 100%, algumas funções vão estar traduzidas, outras não, e muitas das vezes com um nome bem estranho, tá? A maioria, depende muito da função que você vai utilizar, mas tem uns que ficam com um nome bem estranho. Eu prefiro sempre usar em inglês para não ter esse tipo de problema. Legal? Dica dada, vamos lá. Comecei a escrever var, vou pegar meu grupo de variáveis e a gente tem uma ação aqui que chama inicializar variáveis. Eu vou inicializar, antes de começar a construir minha lógica, todas as variáveis que eu vou utilizar, tá? Então, obrigatoriamente, eu tenho que inicializar elas. A primeira que eu vou inicializar aqui é a contagem, tá bom? Eu vou renomear essa ação aqui. Eu vou reiniciar a nossa var contagem. Eu sempre coloco um var na frente, tá? É prática minha aqui para identificar com a variável, mas aqui é indiferente ao nome dela. Ela é minha var contagem. E ela vai ser do tipo inteira, tá? Ela é numérica do tipo inteira. Por quê? Vocês vão ver que lá na frente eu vou utilizar essa variável para contar o dia a dia que eu estou passando aqui para verificar se é sábado e domingo. Legal? Variável declarada, eu vou adicionar mais um step. Eu vou novamente colocar var. Eu vou no grupo de variáveis e vou inicializar outra variável, tá bom? Vamos em frente então. Essa variável aqui eu vou chamar de data atual. Vocês já vão entender onde eu vou utilizar cada cenário dele. Cada cenário desse. Então vamos lá. Var data atual. E o tipo dela vai ser, deixa eu achar aqui, string, tá? Cadeia de caracteres. Esse será o tipo dela. Porque eu vou receber a minha data aqui, né? A data tem número, tem barra, então ou seja, ela é uma string. Data declarada. Eu vou novamente adicionar mais um step desse de inicializar variáveis, var, inicializar variável, e vou, por fim, chamar a minha... Opa, desculpa, deixa eu renomear aqui, né? Seguir o padrão. Data transição. E vocês já vão entender para que serve essa data de transição, porque eu estou trabalhando com duas variáveis data, tá? Var data transição. Tá aqui, ela é do tipo string também e sem nenhum valor. Gente, vou voltar só um pouquinho aqui que eu esqueci de um detalhe, tá? Na data atual, o valor padrão dela vai ser a data que eu recebi no início do fluxo, tá? Lembra quando eu fiz ali a ação manual para iniciar o fluxo e eu coloquei data início? Ele vai estar listado aqui para mim, tá vendo? Ó, na ação, no grupo da ação de início, a gente tem um campo data início. Então, eu estou dizendo que essa variável chamada var data atual que eu acabei de criar, na hora que eu inicio ela, ela vai receber o valor da data de início que eu recebi no início do meu fluxo, tá ok? Isso é importante ficar claro para vocês. A minha data de transição pode ficar nula, não tem problema. Lá na frente eu vou setar o valor dela, vamos deixá-la como nula. E a minha variável contagem, também estou voltando um pouquinho nela, porque eu esqueci de dizer que toda vez que essa variável é declarada, ela nasce com valor zero, tá bom? Então a minha variável contagem nasce com valor zero, a minha data atual nasce com data de início e a minha data de transição nasce sem valor, ela é nula até então. Gente, legal? As variáveis estão declaradas que eu vou precisar e vamos começar a trabalhar agora na nossa lógica, legal? Vamos lá. Eu vou adicionar aqui um novo step e a gente tem aqui em controles, tá? No grupo de controles, a gente tem uma ação fazer até, tá? Fazer até que atinja uma determinada condição que eu estipular.
é essa ação que eu vou usar e vocês já vão entender. E daqui a pouco a gente vai simular também, vai ficar mais claro para vocês o que eu estou fazendo aqui na hora que a gente for simular. Legal? Gente, adicionei a função a nossa step aqui de fazer até, e ele vai fazer esse grupo de ação que eu vou programar já até quando, tá? Até qual condição. E aí eu vou setar aqui. Gente, tá vendo o grupo de variáveis aqui? Todas as minhas 3 variáveis que eu declarei ali em cima ficam à disposição para eu usar. Eu vou dizer que ele vai fazer esse até, né? Fazer até quando a minha variável contagem, tá? For igual, tá vendo? Aqui eu tenho as condições. For igual a quem? A minha duração, tá? Então, ou seja, se eu recebi a duração de 3, ele vai fazer isso até que a contagem seja 3. Vocês vão entender como eu vou incrementar a contagem ali na frente. Só que eu não quero que ele faça exatamente a duração que eu recebi. Para essa lógica que eu estou montando, eu preciso que ele faça a duração que eu recebi mais 1, tá? Senão não vai funcionar e vocês vão entender para quê, senão vai ficar com gap. O que eu vou fazer? Eu vou vir aqui em expressões, tá vendo? Na parte de expressões aqui do Flow. E aí o que eu vou fazer? Tem uma função chamada add, tá? Adicionar. Abre parênteses, fecha parênteses. Deixa eu tirar aqui da tela para vocês enxergarem. Legal. Vou fechar o parênteses aqui, daqui a pouco eu volto ele, tá? Eu vou adicionar valor em quem, gente? Volta para conteúdo dinâmico. Lembra a variável, lembra o parâmetro de início, duração que eu recebo ali quando o flow é iniciado? Eu vou selecionar ele, vou voltar para a expressão. Ele perdeu a expressão aqui, não sei porquê. Adicionar, ó, mouse parado aqui em cima, conteúdo dinâmico, mouse parado aqui em cima, duração. Legal? Vírgula 1 e fecho parênteses. O que eu estou fazendo aqui? Eu estou dizendo que ele vai fazer essa ação até que a minha variável contagem seja igual à duração que eu recebi mais 1. Então, ou seja, se eu recebi 2 dias de duração, ele vai fazer isso 3 vezes, porque eu estou pegando a duração que eu recebi e adicionando mais 1. Vocês já vão entender o porquê disso, tá bom? Vou clicar em OK, tá aqui a minha condição, então, ou seja, ele vai fazer isso até que bata essa condição. Vamos lá em frente, depois a gente vai passar linha a linha aqui para clarear as ideias, não se preocupe. Gente, vamos lá. Adicionar. Dentro do meu fazer até, então agora tudo que eu colocar aqui, ele vai repetir essas ações até que caia naquela condição de cima ali que eu programei, ok? Vamos lá. Controles, e eu tenho um controle de condição. E aí vocês vão entender o porquê que eu estou usando esse controle de condição. Gente, dentro da minha condição, eu vou adicionar mais uma linha aqui, porque eu vou verificar 2 parâmetros, tá? E a condição aqui eu vou deixar OR, tá? Eu tenho 2 linhas, então eu não quero combinação AND, eu quero combinação OR. Se cair na primeira linha ou cair na segunda linha, eu vou pro yes, se não, eu vou pro não, tá? Essa é uma ramificação, é um if, tá? Vocês estão acostumados aí no Excel, vocês têm if também. Então, essa é uma ramificação aqui. Vamos lá, o que eu vou fazer? Na minha condição, o que eu vou comparar? Eu vou novamente em expressão. A gente tem uma expressão que chama day of week, ok? Vamos colocar aqui day of week. Vou abrir e fechar parênteses. Deixa eu tirar daqui. Vou fechar, depois no final eu fecho parênteses de novo, tá? Vou deixar só o primeiro aberto. O que essa função faz, gente, day of week? Ela retorna o dia da semana de uma data. Então, vou dar um exemplo. Se a data for segunda-feira, ela vai retornar... Desculpa, vamos começar, né? Se a data for domingo, ela vai retornar valor 0. Se for segunda-feira, ela vai retornar valor 1. Se for terça-feira, ela vai retornar valor 2. E assim vai, tá? Então, ou seja, vai de 0 a 6. 0 é domingo, 6 é sábado, tá bom? Essa é a estrutura da função day of week. Então, ou seja, com essa condição, eu vou fazer em cima de quem? Lembra a minha var data atual? Lembra dela? Coloquei ela ali em cima. Eu estetei o valor dela, né, de data atual para a data que eu recebi lá no início, tá? Então, o que eu vou verificar? Ela é a mesma, a data atual é a mesma data que eu recebi no início. Eu vou verificar que dia da semana é ela, tá? Por quê? Eu não sei se o dia da semana que está iniciando esse fluxo é sábado ou domingo. A maioria das vezes não vai ser, né? Porque isso acontece no fluxo do escritório de segunda a sexta.
mas o meu fluxo eu estou prevendo que de repente pode ser sábado e domingo. E aí vocês vão ver que faz sentido, porque como é um fazer até, ele vai fazer esse loop, ele vai passar aqui várias vezes. E toda vez que passar eu vou verificar se é sábado e domingo. Mas vamos com calma, vamos fazer a primeira ação aqui. Então legal, dia da semana, eu vou voltar para conteúdo dinâmico e vou selecionar a minha var data atual, ok? E vou fechar a minha função. Eu vou copiar aqui porque eu vou usar essa mesma função embaixo, tá? Tô dando um Ctrl C aqui e ok. Dia da semana. A minha condição de baixo, eu vou fazer a mesma coisa. Vou aqui em expressão, eu vou colar, que eu acabei de copiar ali em cima, dia da semana na mesma variável. Vocês já vão entender porque eu estou fazendo duas vezes. Legal. Então assim ficou a minha condição. Se for igual a quem? A 0. Ou, lembra que era end, eu tirei, mudei para ou 6. Então, toda vez que ele passar por esse looping aqui, né, ou seja, uma ação de fazer até um enquanto, vamos lá, é um while, né, enquanto ele passar nessa condição, toda vez que passar, ele vai verificar se o dia da semana que está na variável data atual é igual a 0 ou 6, ou seja, se é igual a domingo ou sábado, tá? A ordem aqui não difere, se quiser botar 6 primeiro e 0 é indiferente, tá bom? Porque é duas linhas com a condição de OR. Legal? Tendo isso entendido, vamos trabalhar primeiro na condição sim, que é mais fácil. Gente, se for sim, então, ou seja, se for sábado ou domingo, vou adicionar uma ação. Eu vou aqui em variáveis, tá? Mais uma vez no grupo variáveis. E vou selecionar a opção set variável, setar variável, definir valor de uma variável. Gente, qual variável eu vou definir? Lembra que eu criei duas datas, data atual e data transição? Eu vou te explicar por que eu criei as duas, tá? Em teoria não deveria precisar, mas o Flow tem uma limitação que eu não consigo adicionar dias na própria variável que eu estou mexendo. Porque, ou seja, a minha lógica é que se for sábado ou domingo, eu vou pegar a data atual e vou adicionar mais um dia nela. Tá? Só que eu não consigo fazer isso. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer essa ação primeiro numa outra variável e aí depois eu pego essa outra variável, que é a data de transição, e jogo para a data atual. Vou mostrar aqui para vocês como que funciona isso. Então, o que eu vou fazer? Eu vou setar a data de transição, tá? Com qual valor que eu vou setar ela? Eu vou clicar em expressão. A gente tem uma função que chama add days, tá? Ou seja, adiciona dias em uma data. Vou abrir e fechar parênteses, ele já fez isso para mim. Tá aqui. Legal. Vou tirar, depois eu fecho parênteses no final, que eu nem estou fazendo aqui. Pessoal, vou em conteúdo dinâmico, tá? Eu vou sempre trabalhar com data atual. A data atual é o meu parâmetro, tá? Então, vou clicar nela, vírgula, e vou adicionar um dia. Fechei. Ok. Quando eu faço isso, ele está pegando a data atual, tá? Que é o parâmetro que eu estou comparando aqui em cima. Então, ou seja, o fluxo acabou de nascer. A data atual está com a data de entrada. Vamos supor que é hoje. Ele vai verificar. Se hoje, a data atual, tá, for igual a 0 ou 6, gente, eu já sabe, tá? Estou gravando aqui no sabadão, hoje é dia 17 de agosto. Então, assim, ele vai cair nessa condição, tá? Porque hoje é sábado, ele vai bater no 6, né? 6 é a condição do sábado. Ele vai bater no 6, ele vai cair aqui. Então, o que ele vai fazer? Ele vai pegar essa data atual e vai adicionar mais um dia nela. A data atual virou domingo. Adicionei um dia, hoje é dia 17, virou 18. Só que esse valor do domingo ainda está na data de transição. O que eu tenho que fazer embaixo? Vou adicionar, mais uma vez, var, grupo de variáveis, setar variável, tá? Eu vou pegar a data atual, que está sábado ainda, porque eu adicionei um dia nela, mas gravei na var data de transição, e vou dizer que o valor dela é data de transição. Gente, em teoria eu não precisava fazer esses dois steps, um era o suficiente. Só que eu não consigo pegar a data atual, adicionar um dia e gravar nela mesmo, tá? Isso é uma limitação do Flow, ainda não é possível fazer isso. Por isso eu estou fazendo essas duas ações. Então, eu pego a data atual, adiciono um dia, gravo o resultado na var data de transição, e aí logo em seguida eu pego a data de transição, que é o meu resultado do cálculo, e seto ela de novo na data atual. Por quê? Isso aqui é um looping, lembra? Então, ou seja, a minha var data atual acabou de receber o valor de domingo. Ele agora é domingo. Então, automaticamente, quando passar aqui de novo, ele vai cair na condição do 0 agora. Não mais na do 6, porque eu já adicionei um dia.
e ele vai entrar aqui novamente. Então o que ele vai fazer? Ele vai pegar a data atual, que agora é domingo, e adicionar mais um dia nela, tá? E grava isso na data de transição. A data de transição devolve esse valor para a data atual. Na hora que ele faz o loop novamente, não vai cair mais nessa condição, porque aí já vai ser segunda-feira, tá? Isso partindo do princípio que a data inicial lá era sábado. Então, uma vez que não cai nessa condição mais, ele vai para o não. E aí a gente vai montar a lógica do não agora. Pessoal, legal. Vocês aprenderam aqui até agora como criar o flow e estão trabalhando no início dessa lógica. Estou dividindo esse vídeo em duas partes, porque ele ficou um pouquinho extenso, tá? Então vamos trabalhar com a média de 20 minutos na parte 1, mais 20 minutos na parte 2, tá? Vocês vão conseguir ter o resultado final aí. Se eu não fizer essa divisão, acaba ficando muito extenso o vídeo, então vamos seguir parte 1 e parte 2, tá bom? Essa foi a parte 1. A parte 2 a gente vai continuar a terminar a lógica, testar, vocês vão entender, vai clarear mais a ideia. E aí na parte 2 a gente conclui toda essa lógica que a gente está montando no Flow, legal? Vejo vocês na parte 2, até já!